inclusive, me avisem para que eu possa providenciar minha saída de um país que acha que golpe de Estado pode ter uma pena menor do que furtar botijão de gás. Isto é cruel, ninguém quer ouvir isso, ninguém quer discutir isso dói. Por isso que eu escrevi hoje o meu artigo no Conjur, para que se espalhe, para dizer, eu quero que as palavras batam, que as palavras machuquem, sabe? Você cita o Serrano, quando fala que o STF estaria de acordo com esse acordo, SIC. E aí você fala assim, é um imenso erro, o Serrano, né? Tenho certas críticas às nossas togas que vivem, às vezes, interferindo em assuntos que não deveriam. O papel do judiciário é aplicar a lei, ponto, e aplicar a Constituição Federal. Se há uma PEC ou um projeto de lei que seja inconstitucional, cabe ao judiciário declarar inconstitucional. Não tem que ficar participando de negociações. Simples assim, né? É o Brasil Simples assim. Isso aí do. é o trivial, é a platitude necessariamente útil a ser dita. Uhum. Pois é. Agora, nada que ter o Temer e o Aécio junto presta, né, Lênin? Francamente, né? Se... Aí, olha, Ah, olha, olha a estética da coisa, olha o modo, olha a cena, os em nome de personagens. quê? Olha os personagens em nome da pacificação nacional. Poxa, é disso que se trata? Quer dizer, nós não podemos mais que isso. Se o Brasil não pode mais que isso, então ele tem que se entregar mesmo tem que deixar passar PEC da bandidagem, tudo isso, porque aí ele perdeu a capacidade de se indignar, ou seja, a banalização do mal se tornou uma realidade. Cadê? Há coisas assim, ó, tem um velhinho que morreu há pouco tempo, morreu quase 100 anos, que era um velho partizan lá da França, chamava Stefani, o sobrenome não lembro. Eu escrevi um artigo em homenagem a ele, em que ele escreveu um livro pequenininho chamado Tá Ignai. falhando, Lênin? Tá falando o seu som, professor. Dá uma olhadinha no seu Tô fone. falando. Veja aí. Alô? Você nos ouve bem, né, Oi, professor? oi. Oi, voltou, voltou. Eu Vai lá. ouço bem, eu ouço bem. Eu não sei o que aconteceu nessa vigarice que são essas internets. Stefane Hessel. É isto, Stefane Hessels, o nome do livro é Indignai-vos. Muito bom. Pronto, basta o título, Indignai-vos. Uhum. E eu acrescento, nada tendes a perder senão vossa vergonha. Perfeito. Você acha que o fato de o Brasil ser um país sem memória também ajuda os golpistas? Ontem a gente tinha lá o testemunho vivo de gênios como o Chico Caetano, e o Gil, que estavam na passeata dos 100 mil e que, como o Stefano Ressela, aí, viram o que, que é a barbárie. O recado ontem, a presença desses artistas aí que estavam na passeata dos 100 mil em 68, um vínculo com a nossa história, com a necessidade da gente dizer que não pode se repetir anistia. Uma passeata é um texto, né? A passeata é um evento histórico, e ela funciona como uma escrita, né? Ela é uma garantia contra o fracasso da memória, percebe? A memória fracassa. A escrita nasceu por causa do fracasso da memória. Então, isso é da história da humanidade. Por isso que o filme Ainda Estou Aqui, ele é uma garantia contra o esquecimento. Então, toda vez que tem um evento, um texto, um livro, um filme, ela,
é uma espécie de blindagem contra a amnésia histórica. Ontem, de fato, se resgata um pouco disso para que as pessoas não esqueçam que houve uma ditadura, que o que os militares fizeram, que houve tortura e tudo isso. E por isso que esses atos são tão importantes. Isso devia ser ressaltado pela grande mídia, e não contar se era 42.639, com margem de erro de 4.000, onde tinha mais pessoas enfocando temos que ouvir os dois lados. Então, vamos ouvir a história da passeata dos 100.000, vamos ouvir a história, o que provocou a anistia de 79, o próprio parlamento brasileiro, em 1995, editou uma lei dizendo que as pessoas que lutaram contra a ditadura deviam ser indenizadas, tudo isso. Essas coisas são importantes, e não contar se tinha mais gente protestando contra a anistia ou mais gente querendo anistia. Por favor, nós podemos ou deveríamos poder mais que isso. Perfeito. Diga lá, Pedrão. Muita pergunta para o Lênio já, né? Vamos ler aí, meu caro. Vamos lá então para as perguntas aqui de vocês, agradecendo muito a presença de todos aqui, mas a gente precisa de mais superchats, tá, turma? Então caprichem, que é bastante importante. A gente tem aqui a Neuza Araújo começando, vamos pingar, pessoal. Ontem foi intenso. Agradecer a Silvana, que deu uma assinatura de presente pra gente, e ela colocou... Aí tem uma pergunta do Gilberto Cruvinel antes. Lênio, não há artigo na Constituição contra golpe de Estado, assim como não há um que proíba um sujeito de ser Demétrio Magnoliamente... Demétrio Magnoli. Calma, eu tô lendo. Demétrio Magnoliamente estúpido e canalha. A Constituição é uma carta de direitos, né? Então, é uma carta a favor dos direitos fundamentais. E por que a Constituição não escreveu que cabe anistia contra... Na verdade, a Constituição trata disso, no conjunto da interpretação, nos incisos 43 e 44. Mas a Constituição, ela não precisa escrever, chama isso de hermenêutica da função, ela não precisa escrever que golpes de Estado estão proibidos, ela não precisa escrever que não pode cheirar cocaína, não pode matar. A Constituição não é um código penal, a Constituição não é um código de processo, a Constituição não precisa dizer que é proibida a anistia, a Constituição não precisa dizer que está vedado o princípio da autocontradição aristotélica, por